poder não me esquecer. A projeção. Ok, então vamos começar mais uma noite de estudos e encontros do GISP. Eu sou a professora Ana Rita Leandro dos Santos, presidente desse grupo, coordenado também por Elson Mendes Duran Júnior, Eduardo Andrade e Jonatas Ranver. E desde 2020 a gente se reúne para discutir assuntos relacionados a manejos e fisiologia de plantas, e o nosso grande objetivo é exatamente popularizar e desmistificar o uso da fisiologia vegetal nos mais diferentes contextos agrícolas. Sempre que chega o final de ano, a gente traz grandes fisiologistas para discutir algum dos temas que a gente escolhe para os estudos das nossas noites. E já tivemos a presença do professor Dr. Paulo Marchiori, Fernanda Farnese, Gustavo Maia de Souza, e hoje, para compor esse elenco dos grandes fisiologistas do Brasil, que vem dar um pouco do seu tempo e contribuir com os estudos do GISP, a gente traz o fisiologista doutorando Theonis Batista, que vai falar sobre a cultura do algodoeiro. Aliás, esse é um tema, Theonis, que nós nunca tivemos no GISP e sempre tivemos interesse em trazer. Então, junta-se a esse seleto grupo de fisiologistas que abrilhanta os encontros de estudos do GISP, o egresso do IF Sertão, que muito nos orgulha ter hoje como especialista dessa noite, Theonis Batista, e o tema que ele vai trazer é mapeamento de cultivares de algodoeiro resistentes à salinidade através de indicadores de crescimento e fisiologia. Então, com muita alegria, a gente inicia o estudo dessa noite. Theonis, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar conosco nessa noite. Obrigada, professora. Vou só projetar aqui. Elson, alguma orientação sobre a dinâmica, como vamos poder fazer as Passar perguntas? alguns informes ao pessoal. Então, boa noite novamente a todos. Vejo que todos aqui já são conhecidos, né? Certamente já participaram ao menos uma vez. Então, isso torna mais simples. Em relação à questão, à dinâmica do encontro, nós combinamos com o Theonis e ficou acertado de que pode ser feito durante o encontro, questão de perguntas, né, dúvidas, comentários. A gente preferiu dividir a apresentação em duas partes, então, na metade desta apresentação, vocês podem se sentir à vontade para estar interferindo, né, com essas sugestões e comentários. Então, desde já agradeço novamente também para a Theonis, né, Theonis que é egressa do IF Sertão. Então, para nós aqui é uma honra também, né, estar participando, e tenho certeza que vai ser uma brilhante apresentação. Certamente nós já conhecemos um pouco da sua dedicação, né, nos estudos desde a época do IF Sertão, e agora como doutorando. Então, Theonis, desde já agradeço também sua presença e aos demais que já estão aqui. Em relação aos links, eu vou pedir para um dos meninos colocarem aí, nós temos o YouTube e do Instagram também, caso alguém ainda não tenha acesso, vai estar acessando. Ok. Enquanto o Theonis inicia a apresentação, eu vou silenciar meu microfone, minha câmera e vou mudar de dispositivo, tá? Então, Theonis, muito obrigada, Elson também, e vamos aos estudos da noite. Pronto. Posso começar, professora? Por favor. Pode iniciar. Vocês me ouvem bem? Sim, escutamos muito bem, obrigada. Joia. De início, pessoal, boa noite a todos. Para mim é uma honra muito grande estar hoje aqui com todos vocês. Gostaria de agradecer o convite à professora Ana Rita, ao Elson, toda a equipe, né, do grupo, por me convidar, por essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo nos últimos dias. Então, sem mais delongas, gostaria de agradecer a todos presentes e vamos começar. Como o tema já foi mencionado, né, o mapeamento de cultivares de algodoeiro resistentes à salinidade, através de indicadores de crescimento e fisiologia.
Hoje, o nosso grupo, ele trabalha com 2 estresses propriamente dito, estresse abiótico, que são ele, o estresse hídrico e o estresse salino, a qual eu estou inserido. Dentro desse estresse salino, já vem se estudando algumas cultivares, e a minha cultivar de estudo, hoje, no meu doutorado, é a cultivar do algodão. Sabemos a sua tamanha de imensidão, de importância economicamente falando, e quando se fala do algodão, a gente precisa compreender que não se funciona de uma forma isolada. Ou seja, para a gente estudar um estresse, diversos outros estudos também são envolvidos dentro disso. Desde ele, o manejo cultural, o uso do solo, melhoramento vegetal, os indutores de tolerância. Quando a gente se refere para o manejo cultural, estou me referindo principalmente sobre as rotações de culturas, ou seja, escolher também cultivares que sejam tolerantes. Nisso, a gente utiliza também o uso de bioestimulantes, alguns produtos também comerciais, dentre outros. Não vou me ater a esse detalhe quanto a isso. Mas, sabendo da sua tamanha importância econômica, se faz necessário que o algodão hoje ela tenha uma geração de emprego e renda muito grande. Isso vai gerar também um impacto regional, um impacto onde aquela cultura está inserida, e também um impacto, principalmente no que se diz de exportação, seja ela pelas fibras, pelos óleos, dentre outros. Então, dentro dessa importância, a gente sabe que o algodão, ela é clássica. Você vai precisar do algodão desde o momento do seu nascimento, para a cura do umbigo, e você vai precisar também do algodão no momento da sua partida, ou seja, todos seu contexto de vida, ou inicial ou final, o algodão vai estar presente na sua vida. Então, lembre-se, é a cultura de ouro, ela é clássica. Além dos cosméticos, dentre outras. Então, compreendendo um pouquinho sobre o comportamento morfológico das plantas, a gente sabe que isso vai depender muito das condições que elas estão inseridas, da cultivar que está inserida, mas ela é considerada também uma cultivar de fácil manejo. E aí, na minha pegada de estudo, eu vou tratar mais sobre selecionar cultivares que são tolerantes à salinidade. Sabemos que essa tolerância ela pode ser relacionada geneticamente, mas pode ter também alguns ajustes que você consiga fazer para que aquelas plantas consigam suportar alguns níveis de salinidade. Sendo assim, a gente precisa saber, principalmente, buscar cultivares que são mais tolerantes, levando em consideração o genótipo daquelas plantas, o tempo de exposição que aquelas plantas vão estar submetidas a esse estresse e a fase fenológica que aquela planta se encontra. Porque muitas vezes, se você coloca uma condição de uma planta por 10 dias de estresse, 20 dias, ela pode ter uma resposta diferentemente se você tivesse aguardado mais 40 dias, 50 dias. Então, nas nossas condições semiáridas, se faz necessário, então, a gente estudar um pouco mais sobre essa salinidade dessa cultura, visto que muitas vezes, em algumas regiões, a restrição por água é um fator limitante. E aí, se você tiver, muitas vezes, alguns poços cartesianos, alguma alternativa de uma água que tem uma condutividade elétrica aceitável, que dê para você fazer o cultivo, vai se obter como uma ferramenta de optação para você cultivar. E aí, a gente precisa lembrar também que a salinidade tem também suas desvantagens, onde vai ter alguns fatores que vão também prejudicar o solo, e vai também prejudicar, dependendo do nível de sais, o crescimento da planta, o desenvolvimento da planta. Então, a gente precisa compreender como um todo. Então, mediante disso, um dos objetivos do meu trabalho foi, então, investigar os impactos da salinidade da água, né, no crescimento e nos indicadores fisiológicos da planta de algodão. E também selecionar essas cultivares que apresentem uma maior resiliência esse desempenho agronômico, ou seja, escolher cultivares que, mesmo em condições de salinidade, ela consiga desenvolver alguma tolerância e conseguir ainda crescer e se desenvolver nesse mecanismo de defesa. Então, esse estudo, inicialmente, a primeira parte foi desenvolvida lá na cidade de Bom Jesus, onde a gente pode observar que teve uma temperatura média, isso em cultivo de casa e vegetação, em média, acima dos 40 graus, e em alguns intervalos de picos a gente percebeu que houve até temperatura de 52 graus, então foi uma temperatura bastante elevada.
e com umidade também bastante elevada no maiores períodos dos dias. Então, a gente já deu uma noção de que esse cultivo já estava sob um estresse de temperatura. As cultivares selecionadas para esse estudo, ela foi 6 cultivares, onde teve a 911, 912, 970, 974, 978, 985. E essas cultivares, cada um tem um comportamento diferente, ou seja, alguma dessas duas cultivares, a 911 e a 912, são cultivares precoces, que têm o seu ciclo de produção em torno de 140 dias a 160 dias, a média em torno de 170 dias, e a tardia, que ela vai em média 200 dias, 220 dias. Vai depender muito das condições daquele ano, como ela se encontra. Então, esse estudo ele foi feito em casas de vegetação, utilizou-se, então, vasos, e foi definido da seguinte forma: 6 cultivares e 5 níveis de salinidade, onde teve o controle, a condutividade elétrica de 4, de 8, 12 e 16. Para a obtenção dessas sementes, essa semente foi doada por cortesia da BASF, através de umas parcerias que a gente tinha, né, conseguimos essas sementes, onde foi utilizada para esse estudo. E perceba que cada cultivar dessa mencionada, ela possui uma tecnologia diferente, com características agronômicas diferentes. Então, eu vou mencionar inicialmente a cultivar que tem relacionado com a GLTP, que são cultivares que ela já tem uma resistência, uma proteção a pragas, e também uma resistência tolerante a herbicidas, e tem um diferencial na qualidade da fibra. Em seguida, temos essa cultivar, a 974, que é uma cultivar também muito utilizada aqui no sul do Piauí, no Uruçuí, nessa região tem muitos produtores que utilizam dessa cultivar, e vale ressaltar que essas cultivares foram selecionadas principalmente cultivares que eram plantadas na região Matopiba, e que era também inserida aqui no sul do Piauí. Então, a 974, ela possui essa resistência à virose, onde foi preocupação de muitos produtores, por algumas épocas, onde quando não se tinha essa tecnologia, não se tinha essa cultivar, eles passavam por esse problema muito grande, que era a doença azul. Temos a 970, onde ela é uma cultivar que ela possui, hoje, uma grande resistência a nematóides de galha. Sabemos que hoje, em diversas culturas, os nematóides ele tem sido um problema muito grande, e para algodão não tem sido diferente. Então, essa 970, ela já possui essa tecnologia diferenciada, e também, além de ser também uma cultivar que tem essa resistência com essa doença azul. Então, ela já juntou o útil ao agradável. E um diferencial dessa cultura é que ela tem um crescimento muito rápido. Em média, ela cresce de 1 a 1,2 cm por dia, depois do período de germinação. Ou seja, depois do 5º dia, 7º dia, ela já está crescendo em média nisso. Quando se fala em execução de experimento, a gente precisa levar em consideração um planejamento. O que se pretende fazer, colocar no papel, fazer uma rede de contato de todos ou de tudo que você vai precisar. Ah, vou precisar de um equipamento, um laboratório X. Então, vou fazer essa ligação, vou fazer essa consulta, se vai estar disponível. Porque, por exemplo, no momento que você monta um experimento desse, algumas análises elas precisam ser feitas naquele tempo específico. Por exemplo, análise de troca gasosa, para avaliado, mensurado quando. Então, a gente precisa ter todo esse mapeamento e planejamento para poder a gente ter esse controle e saber como vai agilizar esses processos de solicitações e demanda. Então, dito isso, depois de todo esse planejamento, é que realmente a gente vai iniciar o nosso processo de experimento. Outro ponto que precisa levar em consideração é a coleta de dados. Sempre que você for colocar um experimento em campo, no caso de vegetação, a gente precisa lembrar que a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então, a gente precisa capacitar uma equipe e confiar nos seus parceiros da sua equipe. E essa equipe, ela precisa estar hoje, no momento que eu estou liderando um grupo, ela não pode estar usando, principalmente no momento de coleta de dados, não pode estar usando celular, não pode estar conversa paralela e nem utilizando fone de ouvido. Parece coisas bobas, mas no depender das nossas respostas, tudo isso vai também estar
uma pessoa que vai estar coletando esses dados vai ser uma pessoa que vai estar contribuindo como peça-chave nas nossas respostas do nosso estudo. Por isso que chama atenção a isso. Dito isso, a coleta de solo foi realizada na profundidade de 0 a 20. Posteriormente, esses vasos foram cheios e pesados, então todos eles foram colocados em 10 quilos de solo, e posteriormente foi levado a esse solo, preparado essas amostras para ser feitas as análises. Essas análises do solo, de posse dessas análises, então a gente organizou os vasos em caso de vegetação para próximas etapas, que foram essas. De posse dessas informações, dessas respostas dessa análise de solo, foram então interpretadas à base da literatura desse livro, né, do Manual do Cerrado, de adubação, e feitos os ajustes que necessários. Daí a gente fez também a capacidade de vaso, ou seja, quanto que é de irrigação que a gente iria colocar diariamente para poder suprir a nossa demanda hídrica dessas plantas. Então, a gente colocou aqui água nessas bandejas, e aqui colocou um peso reconhecido do solo, e posteriormente a gente colocou aqui uma lona e amarrou, e verificou o quanto que essa água conseguiria umedecer esse solo. E aí, diariamente, depois disso, quando tirou esse papel e verificou se já estava atingida aquela capacidade de vaso, ou seja, que toda a superfície do vaso estava já molhada. Dito isso, a gente tirou esses baldes de dentro da bandeja e aí esperou estabilizar. E assim a gente teve a capacidade de vaso para saber quanto que a gente iria conseguir estar colocando de água no dia a dia. Para o preparo das doses, a gente seguiu uma metodologia já utilizada pelo nosso grupo, de 7 de 2 para 1, nessas proporções onde eu vou te falar dos cloreto posteriormente. A irrigação, como eu tinha mencionado para vocês, foram feitas através da pesagem, conforme aquela capacidade que a gente fez, a capacidade do vaso. Então, diariamente, esses vasos eram pesados e era reposto pela quantidade de água que é necessário. Por exemplo, aqui minha capacidade que esse vaso precisa ter era 11, por exemplo, 11 litros. Se aqui, na minha reposição na hora de peso, tivesse 10,5, eu botava, então, meio, completava para meio de água. E assim por diante. Quando se fala de salinidade, estresse salino, a gente não pode colocar a planta em condições de alta salinidade logo de início. Ou seja, se eu estou trabalhando com níveis elevados de salinidade, eu não posso colocar a minha planta de um nível maior logo na última dose. Então, inicialmente, a gente faz uma logística de aplicação, desde o primeiro dia, colocando, então, a dose menor em todos os tratamentos que vão ter submetido esse estresse. No segundo dia, a gente já vai colocando a segunda dose de menor nível, e assim por diante. Só a partir do quarto dia, que a gente coloca, então, o nível já recomendado pelo aquele tratamento que você tem. Isso para que não cause um estresse severo, uma reação, um efeito que a gente não queira, um choque naquela planta. Então, foi feita a identificação dos tratamentos, aqui foram feitas plaquinhas com cada identificação de cada tratamento, e aí se organizou-se para a semeadura, colocando então 5 sementes por vaso. Outro problema um alerta que a gente fez também no treinamento, é conhecer quais pragas e quais épocas que a ocorrência dessas pragas poderiam atingir a nossa cultura. Então, a gente ligou um sinal de alerta desde o dia 0, quando ocorreu a semeadura, para saber e conhecer quais pragas, ou quais sintomas de doenças poderiam aparecer na nossa cultura do algodoeiro. Então, dito isso, a gente ficou em alerta para poder monitorando isso, para que se não surgisse qualquer coisa, a gente tomar decisões cabíveis. Então, dias após as semeaduras, a gente fez a primeira contagem com 7 dias e fez a segunda contagem com 15 dias. Após isso, foi feito, então, o desbaste dessas plantas, levando em consideração as plantas mais vigorosas, como, por exemplo, uma planta dessa aqui, a mais vigorosa desse vaso, uma menos vigorosa dessa daqui. Então, dessas 4 plantas, essas 3 foram eliminadas, essa ficou como definitiva, para tentar padronizar o máximo possível, uniformizando, então, essas plantas. Lembrando que, ao total, tinha 150 vasos. Então,
Quando a gente fez esse desbaste, então selecionou a planta definitiva e iniciou-se, então, as primeiras análises voltadas para biométricos, né? Então, fez como análise biométrica altura, diâmetro, número de folhas, depois, posteriormente, número de nós, e também utilizou-se, a cada 7 dias, a gente fazia uma coleta, colocava a maior capacidade de campo, para poder liberar esses lixiviados, ou seja, estimular esses lixiviados de sais que estavam nesse solo, para esse recipiente. Então, aqui era o vaso, embaixo era colocado esse prato, para a gente saber se a quantidade de sais que a gente estava colocando nessa solução, reconhecida, se estava chegando também no nosso prato, ou seja, na nossa planta, se ela estava conseguindo ir até o final. E aí, posteriormente, era coletado, de cada vaso desse, era coletado o seu respectivo tratamento, para posteriormente ser feita uma análise. Outra variável que foi utilizada também foi a análise de trocas gasosas, através do IRGA. Através disso, a gente conseguiu mensurar a fotossíntese líquida, a transpiração, a concentração interna de CO2. E aí, quando a gente fala de trocas gasosas, alguns critérios a gente precisa levar em consideração. Não se pode fazer em qualquer horário, ou seja, o horário tem que ser específico, principalmente nas primeiras horas do dia, até 10 horas, por exemplo. Não pode ter, por exemplo, nuvens, porque a gente precisa dar luz para poder ativar também esse sistema. E também não pode fazer, por exemplo, no dias nublado, vai ter interferência. Se choveu, vai ter interferência. Então, alguns critérios a gente precisa levar em consideração. A medição também da temperatura foliar foi outra variável que a gente avaliou, onde a gente sabe que plantas que estão submetidas em condições de estresse, ela tende a ser submetida também a uma maior temperatura. O diâmetro dessas plantas, então, semanalmente, a gente conseguiu ir fazendo essas avaliações desses biométricos, dentre outras. Então, a gente teve esses dados desde o início até o período de colheita, os biométricos em geral, e aí viemos para as análises de pigmentos fotossintéticos, onde nessa imagem 1, a gente pegou a folha, fez uns discos, e através desses discos reconhecidos, a gente pesou-se e colocou nessa solução do MSO. E aí, esses discos, posteriormente, a gente fez a quantificação, né, através do leitor de placas, seguindo a metodologia já reconhecida também, e aí a gente teve essa análise de pigmentos. O potencial osmótico é também uma variável bem interessante, onde a gente pega essa folha, coloca dentro de uma seringa, e aí compressa muito, depois extrai esse sumo dessa planta, e aí, posteriormente, em parceria que a gente tem com o UFC, é feita essas análises lá. Outra análise que a gente fez, realizou-se também, como se aparecesse um reloginho. Outra análise também que a gente realizou-se é a análise de scanner de raiz, onde a gente pega a raiz, após a coleta, posteriormente eu vou explicar, a gente lava essa raiz, escaneia, e através desse scanner, é como se fosse uma impressora, a gente consegue mensurar diversas variáveis, como diâmetro, volume, densidade de raiz, e através desse programazinho aqui, a gente consegue ter diversas informações. Aqui é para vocês perceberem que, dependendo do nível de salinidade que ela se encontra, ela tem um comportamento, e da cultivar também, ela tem um comportamento de ter uma maior quantidade de raiz, ou de menor quantidade de raiz. Perceba que, por exemplo, aqui na 911, nessa aqui no controle, se comparar com essa 970 aqui na dose 12, o volume maior de raiz é totalmente diferente. Então, a gente consegue ter uma noção, fazendo através desse scanner e utilizando aquele aplicativo. Outra variável também estudada foi a densidade estomática, onde também a gente conseguiu contabilizar e verificar da forma adaxial e abaxial das folhas de algodão o quanto de estômatos tinha aberto ou fechado, e contabilizar também esses estômatos. A clorofila A
A e B total, a gente também conseguiu fazer pelo método não destrutivo e também destrutivo, onde a gente tem uma noção, né? Ela não é tão precisa, mas a gente, através da não destrutiva, ela não é tão precisa quanto a destrutiva, mas a gente tem uma noção de como a nossa planta está se comportando conforme o nível de estresse que ela está submetida. E aí, quando se encerrou, né, no período que já tinha cultivado essas plantas, passou toda essa parte aí, veio para a coleta do material, ou seja, para a coleta final. Aqui nessa primeira imagem foi a realização da coleta para análise de metaboloma, onde a gente sabe que há uma metodologia também que a gente precisa seguir para poder realizar essa coleta, desde qual folha vai utilizar, qual folha escolher, nesse caso, nas plantas de algodão, a gente pegou uma folha mais expandida, né, a primeira mais expandida, posteriormente a gente coloca essa folha no papel alumínio, e aí já enrola rapidamente, isso tudo muito rápido, e congela no isopor através do nitrogênio, para que ela consiga paralisar e não tenha um dano que você venha causar por falta dessa logística. Nesse vaso aqui, nessa imagem, a gente consegue ver onde foi cortada a planta, né, rente com o solo, para poder fazer essa mensuração desses substratos. Essas plantas, elas foram separadas por cada parte, ou seja, parte intermediário, parte baixeiro, parte índice, caule, parte reprodutiva. Então, cada parte dessa foi separada para poder fazer as análises de acúmulo de sódio, de potássio, e também para ver esse acúmulo de matéria seca, quanto estava sendo direcionada para cada parte. E, posteriormente, todas essas plantas representativas também foram também colocadas no estufa a 65 graus para poder a gente ter a massa seca. Outra análise que foi feita também foi a quantificação da área foliar, através desse leitor de área foliar, a gente consegue passar folha aqui, e nesse leitor aqui a gente conseguir quantificar o quanto que aquela folha tem de área foliar naquele próprio momento. E aqui foi quando tirou-se a raiz do vaso, e aí estava separando para poder fazer as análises de solo, né, sódio, potássio, pH, quantidade elétrica do solo, dentre outros, e para utilizar essas raízes para fazer mais análises. Então, perceba que não foi colocada esse solo no momento de extração, já foi colocada cada solo numa bandeja, tudo bem organizado, e posteriormente coletou esse solo para poder fazer as análises de solo. Para as análises de raiz, seguiu com lavagem, aqui nesses baldes tinha 5 baldes para poder garantir que essas raízes estavam sendo bem lavadas, e posteriormente a última água era com água destilada. E a última água era com água miliquer para garantir que não tinha nenhuma impureza naquelas raízes. E depois de seca, no papel toalha, mantinha a identificação e colocava em outra bandeja para seguir para a próxima análise. Para as análises de vazamento... Desculpa já interferir, já vou repassar para a professora Ana Rita, ela já deseja fazer algum comentário em relação ao ponto. Sim, por favor. Na verdade, já tem... Boa noite de novo. Na verdade, já tem algumas perguntas aí no chat, mas é um comentário que eu deixei passar e aí no chat eu fiz, mas já trago agora. Então, eu vi que você colocou uma série de critérios aí para a escolha das variedades, mas eu queria saber se essas variedades são aquelas que o produtor de algodão do Piauí, do semiárido, utiliza ou deixou de utilizar por causa dos problemas com salinidade. Então, assim, que critério, do ponto de vista do produtor e do potencial econômico da variedade, foi utilizado para você escolher essas daí para esse estudo? A gente fez inicialmente, participou do dia de campo lá com o pessoal no Uruçuí, e aí eles não trabalham diretamente com salinidade, né? São cultivares que são trabalhadas no cultivo comercial, no dia a dia, né? Aqui. E aí, como eram cultivares que trabalhavam na região do Piauí, a gente pensou se trabalhar com as mesmas cultivares que eles estavam trabalhando, mas com outra pegada. Por exemplo, tinha uma colega minha que ela foi trabalhar com essas mesmas cultivares, mas trabalhando com bioestimulantes. Outros, entendeu? Nesse banco de informações. Mas com essas mesmas cultivares e salinidade, eu desconheço. Entendi. Então, na verdade, iria se prevenir para um problema futuro, digamos assim, não é? No manejo,
e já informa, na verdade, você está fazendo uma pesquisa muito refinada, mas que ela tem um direcionamento para o sistema de produção da cultura no semiárido, e Sim, eu acredito também que em outras regiões, né? isso. Pronto, beleza. A outra coisa que eu queria também, que me chamou a atenção, é que você usa variáveis fisiológicas que realmente são muito importantes do ponto de vista da análise de crescimento, mas também da parte anatômica, né? E como você sabe, e todos também, eu gosto muito de olhar para os estômatos, muito mesmo. Uhum. No caso do algodoeiro, é bem interessante porque é uma planta que cresce e reproduz-se ao mesmo tempo, então é uma dinâmica de crescimento muito acelerada. E você chamou a atenção para um aspecto interessante, que vocês observam, embora sejam a C3, vocês examinaram estômatos nas duas faces, a baxial e a daxial. E aí, isso para mim é um aspecto curioso, se você puder depois comentar um pouco sobre isso, por que examinar nas duas faces, sendo uma planta C3. E a outra coisa é se esses estômatos, qual foi a metodologia que você usou para examiná-los, e se são apenas estômatos salientes, se os níveis de salinidade causam algum efeito, algo nesse sentido, algum defeito, algo nesse sentido. Então, muito em breve, nos Obrigada. resultados, a gente vai trazer mais informações detalhadas no quanto cada cultivagem se comportou, tipo, qual teve a menor frequência, uma Ah, menor, então sabe? eu espero essa parte. Tá E bem. divulga no GISP também, o artigo. Mais uma colocação, pessoal? Então, Nis, aí, conforme combinado, eu vou deixar as demais perguntas para quando você terminar a metodologia, certo? A joia. Mais um minuto, mas essas perguntas do chat, Elson, já poderiam ir, não? O que é que você acha? Então, Assim que eu terminar essa parte da metodologia, já está próximo, né? Sim, estou então eu poderia ter finalizando. esperado também, não me dê esse privilégio, não. Obrigada. Tá É, joia. pode Então, continuar. vamos lá. Valeu. Outra variável que é muito interessante a gente também verificar quando se trabalha com salinidade é o vazamento de eletrólitos, seja ela na raiz quanto na folha, onde a gente vai ter também uma resposta de como nossa planta está se comportando a esse estresse. Então, aqui perceba que nesses tubos são das raízes, aqui são os discos de folhas, e posteriormente a gente segue essa metodologia, onde vai para o banho-maria, depois posteriormente é feita essa leitura e verifica quanto de vazamento que aquela raiz ou aquela folha tinha. Para as análises de solo, também foram feitas as análises de solos, algumas completas, e mais o foco nosso principal foi sódio, potássio, pH e condutividade elétrica. Esse sódio e potássio também foi feito para a folha e para as raízes, para verificar quanto ela acumulou. Para as enzimas, na parte enzimática, é outra variável que foi também estudada, nas enzimas, quanto nas enzimas de folhas e em raiz. Foram feitas, então, essas enzimas são centrifugadas, para poder fazer esse protocolo, a gente precisa manter sempre o nosso equipamento bem resfriado, para que não tenham nenhum dano. Essa identificação desses ependófilos, para no momento que você terminar de fazer essa maceração desse material, já transferir rapidamente. Então, perceba que aqui nesse mofarete tem as raízes, né, já pesada com aquele peso conforme o protocolo. Posteriormente, você coloca as raízes, já coloca o nitrogênio, macera. Quando você macerar, você vai utilizar uns reagentes para poder extrair a maior quantidade desses pigmentos ou desse material aqui. E aí, posteriormente, você vai colocar nesse ependófilo. Dito colocar nesse ependófilo, você vai armazenar no freezer, porque não dá para você fazer tudo no mesmo dia, só para depois você quantificar, através de outro protocolo, quantificar essas enzimas presentes no estresse, presente nessas plantas. Pronto. Aqui eu terminei algumas das variáveis que foram trabalhadas. Tenho muito mais, foram mais de 50, mas eu fiz um compilado com algumas dessas variáveis que foram trabalhadas para trazer hoje para vocês. Vamos lá para as perguntas até a metodologia. Bom, perfeito, Anis. Tem algumas perguntas aqui. Sabrina, primeira pergunta. Qual o teor de salinidade recomendado que não ocorra o estresse? Esse estresse, né, que é por salinidade.
Então, a gente considera um solo salino, com atividade elétrica que possa prejudicar a planta, a partir de 4, né? 4 decímetros cúbicos a gente já considera como um teor de salinidade. Menor que isso, não. Então, cada planta, ela vai ter uma resposta diferente, né, para esse nível de salinidade, como eu tinha mencionado também. Vai depender da cultivar que você está trabalhando, vai depender também do tempo de exposição que você também está submetendo aquelas plantas. Mas, a partir de 4, a gente tem uma resposta de que algum dano essa salinidade pode causar para as plantas. Pronto. Ela também pergunta quais seriam as potencialidades e limitações aqui no Vale, né, da variedade. Então, as limitações a gente sabe que vai depender muito de onde tiver inserido esse manejo, né? Hoje, a nível de estudo, não temos tantas limitações porque a universidade em si tem dado esse suporte para a realização da pesquisa, né? Então, não diria que tem sido um fator limitante para a execução desse trabalho. Certo. Agora é com o professor Mariano. Professor Mariano, a gente quer ouvir sua voz. Pode falar aí. Boa tarde, tudo bom? Eu coloquei o que está querendo saber aí, mas já que você me passou, tem algumas questões que vieram a mim, porque quando eu estava trabalhando com a Junts, eu tive alguns probleminhas que foram detectados. Uma coisa é você fazer trabalhos diria ser, em campo, e outras são aqueles que são controlados, que não são em campo, no caso, nas casas de vegetação ou aquelas outras que são necessárias para entender ele. Durante esses 10 anos, eu enfrentei alguns problemas, principalmente com a salinidade. Daí que eu perguntei se ele tem algum tipo de comparação que fez, por exemplo, no caso que ele citou, das raízes, se ele tem algum tipo de comparação com aquilo que ele relaciona com a parte aérea da planta, com aquelas características que normalmente são utilizadas. E a outra questão que eu coloquei também, se tem algum tipo de amostra dos locais onde ele trabalha para ver uma comparação e tornar, diria ser, útil aquilo que está fazendo, mas em campo, não laboratorial. Não sei se estou me expressando corretamente. Tá bem, deu para entender sim. Obrigada, pessoal, pelas perguntas. Eu gosto muito que participem. Veja só, quando a gente trabalha com salinidade, trabalhar em campo é um fator meio que ainda limitante, porque a gente sabe que pegar uma área e salinizar hoje é meio que uma preocupação. Então, alguns estudos prévios a gente tem planejado, sim, para ser colocado em campo, mas em um número de amostra bem reduzida. Porque a gente sabe que o comportamento da planta em caso de vegetação pode ser de uma forma, em condições de campo ela pode responder de outra forma, porque no caso de vegetação a gente consegue controlar ainda diversos fatores. Já em campo as condições muitas vezes mudam, e muitas coisas a gente foge um pouquinho do nosso controle. Mas se pensando em grande escala, para o nível de estudo nosso no momento, a gente não tem se pensado em colocar esse experimento, né, em campo, devido a esse problema de não salinizar uma área maior. Como a gente tem uma restrição na universidade de áreas, salinizar mais uma área seria uma preocupação. Então, o que é que a gente tem feito? Perdão, não me referi a isso, me referi a você ter tomado uma amostra e colocada naqueles vasos que você tem, de alguma amostra de solo conectada em campo. Então, aí o que a gente fez? Mesmo que tendo controle, a questão edafoclimática, que é marcante nessa questão, teria sido uma situação um pouco, como você acabou de comentar, difícil de ser sarada, comparada com o campo. Porém, se fazendo essa coleta, essa comparação poderia ser muito mais produtiva, no sentido de, bom, eu tenho isso aqui, faço aqui, tenho controle das variáveis, enquanto que lá fora elas não são tão controladas e, diria ser, administradas apropriadamente dentro do laboratório. Sim. Que é aquele onde você trabalha. E para isso, só para você ter ideia, no meu caso, o que é que eu fiz? Eu não peguei uma área gigantesca. Peguei um 4x4, fiz um CDI tranquilo, e isso resolveu o problema, tanto que eu tinha uma produção, inclusive, de três produções por ano, com uma produção interessante.
E provavelmente foi isso que a Embrapa se interessou e foi atrás dessa questão. Mas, de qualquer maneira, eu penso que esse trabalho que você está fazendo é extremamente importante, porque sem essas informações que você está coletando, não tem como se fazer aquelas sugestões que deverá ser feita em campo. Por isso que eu fiz a pergunta, entendeu? Uhum. Entendi agora. O que a gente tem se pensado agora, professor, para fazer na etapa 2, né? Fizemos alguns mapeamentos de áreas que já estão salindo, que não estão sendo cultivadas, e a gente vai implementar, ou seja, tem já cinco níveis de salinidade diferentes, e associado a isso, a gente vai estar trabalhando já com condições de solos salinos, que já se encontram em produtores diferentes, onde a gente vai fazer esse plantio e vai estar colocando também o hidrogel, condicionante de solo, onde a gente pretende, já é outra hipótese, né, de outro estudo, que esse uso desse hidrogel consiga reduzir, ou seja, dissolver essa quantidade de sais contida nessas raízes, nessa solução do solo, e tentar favorecer, de alguma forma, uma umidade maior desse hidrogel para essas plantas. Mas esse é só um spoiler, porque como esse resultado ainda está sendo trabalhado, a gente não pode ainda falar muito sobre eles, tá bom? Perfeito, eu gostei muito. Muito obrigado. Nada. Então, agora, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem falar, viu? Fica à vontade. Agora, em relação à dúvida particular que eu vi aí, é em relação ao software que você usou para análise visual, para quantificar, né, as raízes. Qual que foi ele? Esse aqui, ó, esse riso, ele tem uma versão paga, mas ela tem uma versão também craqueada. Eu consegui. É Eu porque, assim, consegui. geralmente a gente utiliza o Imagy, não sei se você já ouviu falar, ou ImageJ. Não, eu não conheço esse. Eu utilizei Geralmente a esse gente aqui, ó. utiliza para a área foliar. Esse riso viso. Ele foi através. Não sei se você consegue baixar pela internet, mas eu tenho ele em um pendrive. Bom, perfeito. Tentar mais um método. E Pode eu ser que consigo. ele consiga fazer a leitura da área foliar, né, também. Mas A aí é leitura da área especificado foliar, a gente consegue fazer pelo R. pelo R. Pelo R dá um trabalhozinho, porque você tem que fazer o seguinte: tirar as fotos em um pano branco, aí depois você tem que pegar, recortar tirar aquele fundo, sabe? E aí Uhum. ela vai fazer aquela leitura, ela vai quantificar quanto que representava. O único critério que você precisa fazer é você fazer um quadradozinho no pano, onde você vai colocar essas fotos, para poder você ter como um parâmetro reconhecido. Por exemplo, eu coloquei num parâmetro reconhecido 2 por 2. Então, eu vou saber que naquela minha 2 por 2, naquele quadrantozinho, onde tiver verde daquela folha, vai ser contabilizado. E aí eu tenho uma Sim, sim. estimativa. Há uma margem que consideram até de 5 a 7% de erro, mas é uma alternativa também de ser feito no momento que você não tenha um leitor de área foliar. Entendi. No Imagy, geralmente a Não, gente utiliza uma régua. A gente é, põe a régua lá para poder ter o parâmetro. Funciona muito bem também. Uhum. o Teones, não existe Professora, modelo matemático para estimar a área foliar do algodoeiro, não? como é? Perdão, não entendi. Existem aqueles modelos matemáticos para estimar a área foliar de várias culturas, já existe para o algodoeiro, né? Você Professora, eu já não sei. colocou? Como a gente tinha disponível leitor de área foliar, eu O não fui à integrador busca. óptico é bem melhor, que é uma leitura É, direta, né? E rápida. aí a leitura é muito rápida. Você já escaneia a folha, já passa na mesma hora, no mesmo tempo, a gente já sabe quanto que aquela folha está te dando, sabe? Aí eu não Sim, fui precisar de outras ferramentas nesse momento. Qual é o aparelho? ok. É um integrador óptico de área foliar, da Da Isso. Light. Laico, é? Da É. Laico. Uhum. Ah, perfeito. Outra coisa, Theone, só essa metodologia do banho-maria que eu ainda não conhecia. Para extravasamento de eletrólitos na raiz. Se você E é bem puder simples. É bem explicar. simples. Ou como é que acontece, né? Para cada metodologia, eu estou meio que simplificando. Como é que você vai fazer? Você pega aquelas raízes, digamos que você pesa 100 gramas, e aí vai colocar um padrão só. Ah, digamos que minhas raízes, ela não vai dar 100 gramas, eu coloco 50. O importante é você padronizar as suas amostras para que elas tenham todos aquela mesma quantidade. E aí você vai colocar, depois disso, ela vai passar, depois que você colocou essas amostras, você vai colocar, por exemplo, 15 ml de água,
e aí nessas 15 ml de água você vai levar elas para o banho-maria. Saindo do banho-maria, isso na temperatura de 65 graus. Saindo do banho-maria, você vai esperar esfriar, vai fazer a leitura com o condutivímetro e vai ver quanto que tinha de extravasamento. Posteriormente, vai ler... Poderia ser estufa também, né? Só demora mais. Sim, poderia ser estufa também, mas a gente Qual é coloca o no tempo banho-maria... mesmo que você disse? É 65 graus. Eu tenho todo um protocolo aqui, porque eu já fiz, né? Montei um protocolozinho aqui para cada análise, e aí tá detalhado tudinho, certinho. Pronto, beleza. Tá certo, então. Uhum. Surgiram mais perguntas aqui. Eu vou priorizar elas, então, também. E a Juliana me pergunta qual a perspectiva em nível visual das plantas de seu experimento em relação às variações de saúde, idoneidade, e se ficou visível as núpcias de alterações. Então, Você cena do entendeu? slide em seguida. Tá início, logo no Aí, ó. início dos resultados, já vem as imagens onde vocês vão perceber o que é um cultivar bem tolerante, o que é um Nuances. cultivar onde teve uma sensibilidade maior. Pronto, o povo Aguarda já só um quer pouquinho. antecipar. Pronto, então pode dar continuidade, viu, Thelma? Tá, Obrigado. joia. Vamos lá. Tô falando rápido, gente. Tá dando para entender direitinho? Para mim tá perfeito aqui. Tá, O pessoal joia. também. Pode continuar, valeu. Então, vamos voltar aqui para iniciar, né, aqui os resultados. E aqui eu trago para vocês, né, uma cultivar que ela teve como destaque tolerante, onde submetiva a um nível de doses elevadas, 16, de 12 e de 16. E aqui, nessas três imagens, essa mesma cultivar, onde a gente percebe que ela foi sensível quando submetida ao nível maior de salinidade. Então, perceba que, morfologicamente, visualmente, a gente consegue perceber a diferença nítida de uma planta controle para uma planta em condição de estresse. Tá bem? Certo. Aqui foram algumas das cultivares que a gente considerou. Essas três cultivares aqui a gente considerou como cultivares mais tolerantes, onde cada tratamento a gente tem aqui 5 repetições, e aqui a cultivar mais uma das cultivares sensíveis também, onde a gente percebeu que a quantidade de folha já foi menor. Olha, você percebe essa cultivar aqui mais tolerante, e essa cultivar aqui inicialmente já mais sensível, a gente percebe e com o passar do tempo, conforme vai aumentando as doses, controle 4, 8, 12, a gente já consegue ver a diferença dessa severidade dessas plantas. Ou seja, ela vai se tornando, perdendo as folhas, se comparar uma planta dessa no nível de sensível para uma dessa tolerante, e aí, consequentemente, é o efeito cascata. Ela consegue visualmente ser comprometida, e aí depois outras variáveis vai ter também uma resposta no seu comprometimento do dano causado por esses sais. Tá bom? Em seguida, eu trago aqui para vocês o primeiro resultado. O que é que de resposta que a gente encontrou nesse estudo mencionado? Então, aqui na altura das plantas, a gente percebe que a cultivar 985 ela se sobressaiu, onde ela teve um maior crescimento, um maior desenvolvimento dessas plantas, se comparar com a cultivar, por exemplo, 912, onde ela foi muito mais sensível, tiver uma redução no seu crescimento. Em seguida, a gente vem para a variável número de nó, onde a cultivar, principalmente 974, na dose 4, ela foi destaque das demais, onde todas elas tiveram um crescimento maior. E se tratando do número de botões florais, a gente percebe que essas cultivares, essa cultivar 911, ela não emitiu botão florais, a parte produtiva dela ficou comprometida no momento que foi submetida aos estresses, seja ela por 4, por 8, por 12, por 16. Chamando a atenção que só mesmo no controle houve uma reprodução. Então, por que a gente precisa compreender um pouco desses biométricos?
Primeiro, para a gente verificar o crescimento e o desenvolvimento dessas plantas, verificar como anda o vigor dessa planta submetida a essas condições de salinidade, e também ver a saúde dessa planta, dessa interação planta, ambiente, em resposta a como ela está se saindo. E aí a gente consegue ver também essa eficiência metabólica através da metaboloma, o quanto que desses metabólicos estão interligado, inserido também nesse impacto, desse tratamento, desse estresse e desse manejo que você está colocando submetida a essas plantas. Quanto à variável número de folha, como eu tinha mencionado na metodologia, as plantas elas foram então fracionadas por partes, desde intermediário, bacheiro e o ápice, onde a gente sabe que quando trabalha com salinidade, há um direcionamento dos nutrientes e dos sais a se depositarem em umas maiores quantidades, e perceba que para a maioria dessas variáveis, a parte superior, ela acumulou mais, seja um maior número de folha, um maior número de potássio, um maior número de sódio, consequentemente, e com um dano ou um comprometimento maior para essas variáveis, dessas áreas foliar, a condutividade elétrica, por exemplo, de 8, 12, 16, aqui nessa figura 3B e 3D, a gente percebe que houve uma redução maior, ou seja, uma variação maior dessas respostas no momento que foram submetidas a esses níveis de condutividade elétrica, sobressaindo, nesse caso aqui, a 974, na dose 4, e na dose nível 16, nesse nível de salinidade 16 também, ela conseguiu sobressair, se comparar com as demais. Então, houve uma variação muito grande nessas respostas dessas plantas submetidas a essas condições. Outra variável que a gente precisa levar quando se fala de fisiologia também é a massa seca da planta. O quanto que essa planta acumulou no momento que ela estava crescendo, no momento que ela conseguiu elaborar produto na fotossíntese. O quanto que ela teve como resposta. Então, a eficiência do seu uso, dessa estratégia de crescimento, a gente percebe que as cultivares 970, 970 e 985 foram cultivares que tiveram uma maior massa seca do ápice, ou seja, teve um crescimento maior, um desenvolvimento maior, um acúmulo maior, teve uma tolerância, mesmo submetida às condições de salinidade maiores, e na cultivar 911, foi a cultivar mais sensível, onde teve um dano maior e um comprometimento maior de resposta de acúmulo de massa seca. Quando se fala das folhas de intermediário, a gente percebe que a cultivar, aos níveis que foram se aumentando, todas as cultivares tiveram a redução. Só conseguiu, mais novamente, se sair a 970, porque ela realmente é tolerante a diversas condições expostas. Aqui na C, as folhas de bacheiro, a cultivar 978, ela foi bem comprometida, principalmente quando teve aqui nos níveis maiores de 8 e de 12, há uma redução drasticamente dessas folhas, e visualmente, no dia a dia, a gente andando no experimento, a gente percebeu que quando já estava passando de 45 dias, que aquelas plantas já estavam submetidas há muitos dias ao estresse, ela começou a ter uma frequência muito grande de cair as folhas naturalmente. Então, a gente pegava essas folhas, já guardava em saco craft, para depois a gente ter uma massa seca total dessas plantas. Já se tratando da massa seca dessas flores, né, essa parte produtiva, a 911 e a 970 foi a que teve uma maior quantidade. E se referindo aqui para o caule, eu chamo a atenção da 978 a 985, que foram as cultivares que tiveram uma menor redução quando foi submetida para maiores níveis de salinidade. E aí venho para a massa seca total. O que é que me diz a planta como um todo? A gente já sabe que ela realizou fotossíntese, que já teve esse crescimento, já realizou todo como um todo, esse produto já foi acumulado. Então, dentro dessas cultivares, o que é que ela me representa? Quem acumulou mais, quem acumulou menos? Se eu tivesse que escolher uma cultivar mais sensível, uma cultivar mais tolerante. Então, eu diria para vocês que cultivar mais tolerante, mesmo submetida a essas condições, a 970, ela sobressaiu, e a 912, ela foi uma cultivar
mais sensível quando submetido a essas condições, se falando no acúmulo de massa seca total dessas folhas. Quando fala de clorofila A, lembra que eu tinha mencionado para vocês que é uma análise destrutiva, e aqui é a não destrutiva, né, que foi feita a leitura lá no equipamento, e aqui eu trago para vocês uma análise de clorofila no momento já de destrutiva, né, por outro método, onde eu chamo um sinal de alerta aqui para vocês, onde nessa cultivar 912, quando submetida ao nível 12, ela sobressaiu até mesmo do que o estresse. Então, ela utilizou algum mecanismo, alguma estratégia para poder ter um aumento maior de clorofila nesse nível de salinidade. Aqui, na letra B, a gente percebe que a cultivar 978, ela teve uma clorofila B maior, principalmente aqui quando estava no nível 12. E, no caso dos carotenoides, chama a atenção para vocês aqui na cultivar na dose 12, principalmente na cultivar 970, 975, 912, onde ela se sobressaiu se comparar com as demais. E o que isso quer me dizer? Ter uma maior ou ter uma menor? Por que compreender todas essas variáveis? Então, a gente sabe que, muitas vezes, elas utilizam, né, elas são indicadores para a gente saber se ela está se adaptando ou se teve alguma interferência no estado de saúde dessa planta, para compreender que resposta que a luz teve, que a realização do fotossíntese teve, o ambiente teve, as condições adversas que aquela planta teve, e mesmo assim ela conseguir sobressair, utilizar de estratégia para poder amenizar ou aliviar esses danos e mesmo assim conseguir crescer e se desenvolver. Quando se fala do número de estômatos, olha aí, Ana, quando se fala no número de estômatos abertos, a parte adaxial, aqui na figura A, a gente percebe que a cultivar 985, ela teve uma maior quantidade de estômatos, e mesmo no nível de 8 e de 16, e teve um comprometimento maior quando foi comparado aqui, no caso, a 978, nos 3 níveis, ou seja, na 12, na 8, na 12 e na 16, a cultivar 978, ela foi muito mais sensível, ou seja, teve uma redução bem menor de estômatos abertos da parte adaxial. Na figura B, aqui na figura B, a gente chama a atenção que ele teve um comportamento já bem diferente, onde a gente percebe que a 978 sai do cenário, né, aqui na parte fechada, e aí os estômatos fechados ficam se concentrados principalmente na 970, desde o controle até a dose de 4, 8, 12, 16. Então, as outras cultivares, elas permaneceram similares, mas para essa 970, elas utilizou de uma estratégia diferente para poder lidar com essas condições e reduzir esses estômatos que estavam abertos e fechados. No caso da parte abaxial, aqui a gente percebe também uma variação muito grande, e na parte abaxial a gente percebe, fechada, a gente percebe que novamente a 970 ela utiliza novamente como estratégia de fechar os estômatos, e aqui também a 911. Então, a gente percebe que algumas vezes as plantas, ela utiliza de lidar esse fechamento de estômago para poder conservar aquela água que está na planta e aliviar, né, de certa forma, para não ter um dano maior. No caso das taxas fotossintéticas, quando transtomata e transpiração, a gente percebe que há uma variação muito grande, principalmente em todas as variáveis mencionadas, mas eu chamo a atenção aqui para vocês da 974, na fotossíntese, da taxa de fotossíntese líquida, onde houve uma menor redução de todos os tratamentos, ou seja, de todas as outras cultivares, esse tratamento aqui, ele houve uma redução bem menor, acentuada. E aí, por que a gente precisa avaliar essas variáveis? Principalmente para a gente ter uma noção do balanço hídrico que encontra aquela planta e verificar também qual resiliência aquela planta está utilizando para poder se lidar com esse estresse. Em relação aos senhores de sódio e de potássio,
condutividade elétrica também e o pH. Isso aqui se referindo ao sódio e potássio do solo, o sódio e o potássio das folhas. Eu tentei ainda trazer essa informação, mas ainda só rodei estatística, não fiz os gráficos, mas a gente percebe que há uma variação também muito grande, assim como houve a variação do sódio, que estava contido na solução do solo, onde foi cultivada essas plantas, então a gente percebe que o controle, onde foi trabalhado só com a água normal, se comparar com os níveis de salinidade, então há uma variação muito grande. E aí a gente percebe um maior acúmulo de sódio, principalmente na cultivar 974, seja ele para o sódio e para o potássio. Todos eles se sobressaíram em acumular uma maior quantidade. Então, é meio que uma preocupação, mas também pode ser também uma alternativa de utilizar quando você pretende amenizar uma área ou retirar uma maior quantidade desses sais, a gente sabe que ela vai acumular, e aí depois você pode descartar, incinerar essas plantas desse sódio em outro canto. Enfim, mas a gente sabe também que ela pode ser utilizada como acumuladora desse sódio por extrair uma maior quantidade, pensando nesse sentido, de comparar com as outras. Em relação ao vazamento eletrólito das folhas e das raízes, a gente percebe também uma variação muito grande, mas uma maior quantidade de vazamento de eletrólitos foi percebido aqui nessas cultivares, principalmente 912 e 978, a partir da dose 8, 12 e 16, e uma menor, se comparar aqui no vazamento de raiz, a gente percebe que a 985, então, houve uma menor redução desse vazamento eletrólito, ou seja, indicativo menor de danos nessas cultivares. E aí chega a uma resposta. Então, quem foi mais tolerante a esse estresse salino? Quem teve uma maior condutividade elétrica que foi comprometida nessas plantas estudadas? Então, a gente percebe que elas tiveram um comportamento muito variado. Dependendo da cultivar e dependendo do nível de salinidade que ela está inserida, ela teve uma resposta diferente. Mas aqui a gente percebe essa variação dessas respostas, quem foi mais comprometida, quem teve uma maior tolerância. E chega à conclusão, qual cultivar, por exemplo, na dose 8, quem é mais tolerante, quem se tornou mais sensível? A cultivar 16, ou seja, ou no nível 16, quem teve uma redução menor? Então, estatisticamente, quem é que a gente pode hoje ter uma resposta, quem foi comprometida a maior seu crescimento? Então, através desse nível de tolerância, a gente consegue tendenciar a essa resposta mais precisa. Por fim, ainda tem outra. Analisamos também o teor de proteína nas folhas e nas raízes, e aí foi verificado quem teve o maior acúmulo de proteína, aqui no caso a 970, ela acumulou uma maior proteína nas folhas, e se comparar com as raízes, e menor proteína, que teve a 911, principalmente quando estava submetida à dose 12, e no caso das cultivares em raiz, a gente teve um comprometimento menor, principalmente na 911. Mas por que você está trabalhando agora, está trazendo essas respostas de proteínas e de enzimas e dos outros só com essas duas cultivar? Porque esse trabalho, ele já está em etapa 3. Então, algumas respostas que a gente teve no experimento 1, a gente seguiu para o experimento 2, seguiu para o experimento 3. E aí por fim, vem em relação às enzimas. Então, existe hoje, né, na literatura, algumas enzimas que são indicativas, que a gente consegue compreender, que elas vão sinalizar como enzimas do estresse. E aí temos a EPX, no caso, tem a GPOD, temos a SOD, a catalase, dentre outras. Aqui eu trago para vocês algumas enzimas, e o que é que isso vai indicar para a gente de resposta para esse estresse? Então, elas vão sinalizar para a gente quem é que está tendo uma maior atividade, né, dessas enzimas na planta, e vão utilizar também para tomada de decisão. Ou seja, como é que essa planta está se adaptando a esse estresse submetido, e que comprometimento está realmente associado com o que você teve nos seus achados lá na fisiologia.
Então, bioquimicamente, está batendo? Não está batendo? Então, a gente percebe que aquelas plantas que tiveram também um maior comprometimento no seu desenvolvimento, na parte enzimática não foi diferente. Ela também utilizaram como uma estratégia, onde teve também a sua atividade reduzida no seu comprometimento. Ou seja, aqui a 911, a gente percebe que houve uma elevada enzimática, a 970 que foi uma redução, e assim por diante. Então, o que é que eu trago como considerações finais e perspectiva futura? Então, como condições finais, a gente vem aí que é um trabalho que precisa ter outras sequências que estão sendo feitas, que já foram feitas também, e mediante esse compilado de informações, a gente tem como tomar uma decisão de qual cultivar utilizar, qual nível de doses de salinidade de condutividade elétrica utilizar. Como perspectiva futura, a gente está realizando alguns trabalhos em parceria, a gente sabe que não consegue fazer muita coisa sozinho, a gente precisa criar uma rede de contato, onde as análises de metaboloma estão feitas no universidade, no UFC, as análises do sequenciamento genético foram para São Paulo, outras análises de RNA para nos Estados Unidos. Então, assim, a nível fisiológico, o básico do primeiro experimento foram essas variáveis mais pontuais, mas existem outras variáveis que a gente está trabalhando a nível bioquímico, a nível de sequenciamento genético e também de DNA e de RNA. Então, muito obrigado. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando essa ideia. Gostaria de agradecer a professora Ana Rita, toda a equipe do grupo, pelo convite. Agradecer à Universidade Federal do Piauí, por me dar essa oportunidade de estudar mais sobre a fisiologia, sobre a cultura do algodão. Gostaria de agradecer também à CAPES, porque sem ela não seria nada fácil para me manter aqui nos meus estudos, e a meu grupo de pesquisa, o Bioplant. Muito obrigado e fico aberto para qualquer questionamento, dúvidas. Obrigado, Teones. Com certeza que está sendo um desafio, né, para tentar tirar algumas conclusões, né, uma vez que mexer com essa parte da fisiologia não é nada fácil. Tem variável que dá alto, né, depois em outra variável ela dá baixo e às vezes a gente fica confuso. Será que isso foi bom? Será que isso foi ruim? Aí às vezes dá um nó na cabeça, né? Não sei se acontece com você também. A fisiologia não é fácil, desde a graduação, a É fisiologia isso não é mesmo. fácil, aí depois vai se tornando só pior. Mas é bom, a gente gosta. Hoje eu já tenho um olhar diferente. A Ana Rita sabe muito bem que na graduação foi um grande desafio para mim estudar fisiologia, e hoje acho que o universo disse assim, não, filha, você vai ter que estudar mais. Aí volta eu, o cão arrependido para fisiologia e me debruçando dia a dia. É isso aí. Graças a Deus está dando certo. Professora? Dando Só certo. Professor lembrando que Mazuti, eu tudo não bom? gostava de fisiologia na graduação, tá? Olha aí, ó, tá vendo? Não gostava. De repente se revelou. Inclusive, Teones, isso. Eu estou tentando fechar aqui esses efeitos visuais porque ele está tirando minha imagem, eu não estou me vendo, nem vocês estão me vendo, e eu não estou conseguindo tirar. Bom, enfim, eu vou deixar, enquanto eu não conseguir tirar, minha câmera está aberta. Ah, já sei, é porque Saiu, Ana. eu estava. Ah, tá. Voltei? Voltou. Uhum. Eu tive que desligar meu webcam e mudar algumas coisas aqui para poder. Bom, então, Teone, isso deixa a gente ainda mais feliz de ver que conseguimos contagiar você para desenvolver a sua carreira de fisiologista vegetal, de agrônomo como fisiologista vegetal. Isso é maravilhoso. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o seu orientador no simpósio de ecofisiologia sistêmica, e vi que ele comunga de uma ideia que eu também comungo, que é buscar formas de explicar as variáveis fisiológicas, ou pelo menos tratar esses dados, mas assim, com um viés mais holístico, né? Porque muitas vezes os testes de comparação de média não conseguem refletir os reais efeitos dos tratamentos. Muitas vezes a gente precisa correlacionar variáveis entre si, e às vezes variáveis entre si e também com os tratamentos, claro,
fazendo análise muito mais exploratória dos dados do que comparativas. E eu vejo que você tem muitos dados e muitos outros virão, né? Você falou que algumas análises estão ainda sendo realizadas por outros grupos em cooperação com a universidade e o grupo de vocês. Ou seja, você vai ter um universo de dados imenso, e então eu vi que você, nesse primeiro momento, trata esses dados e os apresenta com os testes de comparação de médias, com gráficos que você traz as análises de, chama análise de variância e tudo mais. Eu queria saber se você vai seguir com essa abordagem ou você vai tentar realmente fazer avaliação, outro tipo de análise, correlacionando as variáveis. Por exemplo, você falou aí no extravasamento de eletrólitos da raiz, que para nós é uma novidade, não é, turma do DIC? A gente sempre se preocupa em olhar amido de raiz, por exemplo, arginina na raiz, por exemplo, mas a gente não olha para os níveis de estresse que a raiz pode sofrer, e você falou em salinidade no algodão. Você imagine uma planta que não tem uma raiz pivotante, uma planta proveniente de um clone, né, uma muda propagada vegetativamente por estaquia, então, e bichetia. Então, são raízes muito mais sensíveis, né? E a gente tem uma série de problemas aqui de estresse por negligência do sistema radicular, da videira, da mangueira. A mangueira é bem pontual também. Então, assim, gostei bastante de você ter trazido essas novas perspectivas, mas eu queria saber também se você não já pensa, já considera fazer outro tipo de abordagem na expressão dos seus resultados. Então, professora, é porque recentemente eu não sabia que iria qualificar agora, né? Mas vou qualificar agora em janeiro. Eu tô Muito com bem. 23, eu tô com 23 meses do doutorado, e aí eu dei prioridade para poder terminar logo as disciplinas e aí tal, e montar os experimentos. E aí, como ele, professor o Rafael é ligado 220, né? Então a gente tem que ir atrás. E aí a gente estava correndo atrás para poder compilar essas informações, para poder compor esse artigo que vai ser submetido para poder eu qualificar. Então, sim, está sendo correlacionado uma coisa com outra, sim, não está sendo trabalhado isoladamente, mas nessa primeira parte vai ser incluída a metaboloma a metaboloma. E a gente vai fazer essa correlação em relação, por exemplo, o que tem a mais afinidade uma coisa com a outra, entendeu? Para poder compor nesse primeiro artigo. Mas aí, como eu qualifico no início de janeiro, meu artigo já está com 25 páginas, não tem como inserir muita coisa a mais, né? Então, já está bem. Eu estou com 53 variáveis. É Então, muita variável mesmo. é muita coisa. E aí, eu estou dando aula, eu estou estudando, eu estou vivendo só. Menos ir a Petrolina, pelo visto não dá tempo. Pois é, não, mas eu tenho que ir, né? Porque tenho virada de ano, então eu vou dia 30, de volta dia 3. Tudo bem, Algo rápido. obrigada. Então, vamos esperar mais um pouco para a gente ver essa outra abordagem que você vai trazer. Mas vem muita coisa por aí, vem muita coisa boa, professora, desses trabalhos. Esse trabalho mesmo, dessa perspectiva do hidrogel, já foi feito os hidrogéis, né? A gente já fez 6 tipos de hidrogel em parceria com o pessoal aqui de Ciências e Materiais. A gente está trabalhando numa equipe multidisciplinar, então, tem o pessoal da bioinformática, tem pessoal lá da química, então, todo o processo do hidrogel que foi feito a caracterização, desde o tamanho de partícula, analisando pelo microscópio de varredura, a composição química que aquele produto tem, quem, no momento que a gente colocou, simulando em laboratório, quem teve uma maior compatibilidade com os nutrientes, por exemplo, com potássio, com ferro. Então, vem muita coisa boa para se colocar nessa parte 3. A parte 2, 1 e 2 já está bem adiantada, mas na parte 3 é muita coisa ainda para fazer o fechamento. Muito legal. Ok, Elson, eu tenho perguntas no chat e priorizamos, então, essas perguntas. Obrigada, Teona. Mariana, pode falar.
Obrigado pela oportunidade. Eu estou aprendendo muito, Teones, muito, muito mesmo. E, querendo ou não querendo, eu penso que em fevereiro eu vou dar um pulo lá para visitar o grupo GESP, como fui antes, já estou melhor, de saúde e tudo isso, e provavelmente vou fazer essa visita porque eu preciso ter uma conversa com todos vocês aí, porque o aprendizado é fantástico que é providenciado ao GESP para a gente. Novamente vai ser bem-vindo, viu, professor? Pois é. Aí, tem uma outra questão que, inclusive, tinha colocado aqui, mas eu vou repetir para você, sabe? E eu acredito que é interessante, porque como você fez esse trabalho em casa de vegetação, eu fiquei perguntando para mim mesmo em que fase de estágio você trabalhou, até que ponto, ou foi todo? Não estou ouvindo. O áudio, Leonis. Perdão, o professor fala no sentido da fase da planta? Sim, hoje é estágio, porque você tem 0, 1, Pronto. 2, 3, V1, Sim, V2, sim. A V3. gente foi até na parte de maçã, no momento que já estava iniciando as maçãzinhas, porque algumas plantas, por exemplo, da dose do nível 16 já estavam sendo comprometidas. Então, a gente antecipou o experimento, porque a gente precisava fazer algumas análises, que a gente queria fazer essas análises pontuais mesmo, e aí teve que retirar o experimento. Então, foi só o início de maçãs. Eu fiquei perguntando isso porque eu imaginei, segundo aquele escaneamento que você fez da raiz, me parece que ele não é pivotante, porque se fosse pivotante, com 30 dias teria mais ou menos um tamanho da raiz, então, maior do que 50 centímetros. Isso em profundidade, imagino com 40 e etc. E como isso ainda, imagino que vocês estão planejando e trabalhando, e o tamanho do vaso, né? Não sei o tempo que você teve lá, porque isso está relacionado com o tipo da planta, o tamanho da planta, os galhos que ele vai ter, o número de folhas e aquele procedimento que ele tem, por exemplo, de fazer a produção das folhas, queiramos ou não, envolve também, queira ou não queira, a luminosidade e a temperatura. Sim, professor. Nessa etapa 2, a gente já realizou esse experimento 2, já numa condição diferente. A gente reduziu essa quantidade de cultivares, trabalhou com 2 cultivares, e aí o vaso já foi um vaso de 50 litros, então já era um vaso bem maior, com uma raiz pivotante, a gente sabe que ela vem até bem mais embaixo. Então, a gente já trabalhou só com 2 cultivares e com 2 níveis de salinidade, levando em consideração só o controle, a dose 8 e 12. A 16 a gente excluiu e a 4 também a gente excluiu. E aí veio até o processo de produção. Então, qual é a estratégia que a gente percebeu para não comprometer essas plantas? Então, quando aquelas plantas estavam passando, por exemplo, foi cultivadas com 30 dias, e aí colocou essas plantas no estresse. Quando aquelas plantas se encontraram no estresse, que a gente percebeu que elas estavam causando um dano visual, a gente aliviava esse estresse e estimulava a condição de água normal. Então, a gente, em algumas parcelas, para poder manter aquelas plantas vivas, nessa etapa 2, a gente pausava o estresse, colocava uma irrigação de salvação, e quando elas passavam daquele período mais crítico, colocava novamente ela no estresse. A gente já utilizou de estratégias diferentes na etapa 2, para poder ter essas plantas nessas condições de salinidade e ter essa produção. Pois é, porque eu estava observando nas fotografias que você postou, às vezes eles mudam quando a gente coloca na internet, algumas deles estavam amareladas, aí eu disse aí, será que a porosidade, a areação, que são importantíssimos, e a quantidade de água era suficiente? Uma vez que você mostrou isso maravilhosamente, foi extraordinário. Então, imagino que vocês fizeram esse trabalho de estatístico para verificar qual seria a ideal se utilizar, por exemplo, em termos de água e a porosidade, uma vez que, se houver comportação, não tem uma porosidade adequada, que não tem oxigenação, e isso provoca, queira ou não queira, uma minimização, a ação do xilema, levando isso para as folhas, via fluema. Uhum. Né? Isso. Pois é, aí, de qualquer maneira, essa observação que esse foi maravilhoso, parabéns, Dionísio. Foi uma coisa extraordinária, porque queira ou não queira, eu ministro uma disciplina chamada Química Analítica, e queiramos ou não, as informações que você me passou foram extraordinárias, uma vez que queiramos ou não,
ele também tem um efeito na fotossíntese, uma vez que o pH, o delta pHzinho que é necessário para que haja uma produtividade maior. Valeu, Uhum. parabéns, viu? Nada, professor. Obrigada pela pergunta e as colocações. Pronto, obrigado, Teones. Então, a gente já vai caminhando para o final. Estou vendo que ainda tem alguma pergunta aqui. De Juliano. Ele pergunta em relação às enzimas beta-glicosidase e ariosulfatase. Você analisou, né, Teones, essa daí? Como? As enzimas beta-glicosidase e ariosulfatase, no caso do solo. Você analisou? Então, essas outras enzimas, como eu tinha mencionado, eu só fiz 4, né? Ifasod, a PX, a catalase e a GPOD. Eu tenho um material, né, guardado no freezer -80, que dá para fazer ainda diversas análises que surgir, que a gente encontra na literatura ainda que possível possa fazer. Mas essas outras a gente ainda não fez. Na composição desse artigo 1, eu só estou com essas 4 enzimas. Ah, perfeito. Essas que Juliano deve estar mencionando, eu conheço que é em relação à matéria orgânica, né, Juliano? Acho que você deve estar confundindo. É porque, assim, quando a gente trabalha com estresse, as clássicas, né, as mais comuns de ser feitas são essa. Não é isso, professora Ana Rita? É as Isso enzimas. mesmo. São as enzimas de defesa antioxidante, de parte aérea. Essas que ele está mencionando, aí eu tenho certeza que é sobre matéria orgânica. A São questão enzimas para a microbioma, atividade biológica do solo, né? atividade biológica, é isso. Pois é, teve até um colega da gente que ela trabalha com risosfera, né, do solo. Ela até sugeriu se a gente não queria fazer e tal, mas para esse momento, como tinha que direcionar mais recursos, eu priorizei fazer outras análises, por exemplo, as análises de sequenciamento, que a gente precisava ver a nível molecular, a gente precisava saber quais genes estava sendo responsivo para poder trazer essa tolerância no momento que essas cultivares a gente não tinha encontrado na literatura. Então, para a gente, se a gente trouxesse mais esses genes que são mais responsivos, mais tolerantes para essas cultivares, vai enriquecer muito mais ainda o nosso trabalho. Então, algumas outras pontuais a gente teve que fazer, então, escolhas mesmo. Se me permite, isso é tão interessante que isso poderia, inclusive, vocês, não sei se perceberam isso, fornecer um genotipo específico, exclusivamente para ter tolerância para a salinidade. Achei maravilhoso. Inclusive, teve uma enzima aí bem diferente, que foi analisada via raiz, que é a GPOD. Eu ainda não tinha ouvido falar dessa não também. GPOD, né? Parece? É. Essa não me lembro o nome de qual é, mas a sigla é essa. Deve ser glutamato peroxidase, né? Não? Acho que é por aí. Assim, Glutatiol, glucatiol, então, glucacol. É bem interessante, né? O áudio, Theonis. O microfone. Eu vou compartilhar aqui para vocês, é porque numa hora que eu mencionei, eu só mencionei pelos os prenomes, né? Que a gente não fala tudo certinho, já não costumo de falar Que é sempre. complicado. Aí, esses nomes a gente acaba errando, mas, por exemplo, no caso aqui, ó, a gente temos o caso APX, né? O ascorbato peroxidase. Tá Essa apresentando? daí é G-Pod, ó. É Guaicol. Essa aí é nova. Pois, deixa eu voltar aqui. Então, a gente percebe. Então, a gente tem a APX, Ah, né? foi na folha, não foi na raiz. Ela foi feita Acabei nas folhas e nas confundindo. raízes. Aí nas raízes. Todas elas foram feitas, dessas enzimas foram feitas via folha e via raiz. Análise de sódio, de potássio, feito via folha e via raiz. E aí, como algumas plantas, elas tiveram também uns sintomas diferentes, é que quando a gente trabalha com salinidade, alguns indicadores visuais também, ela acaba sendo visto, né? A gente acaba observando tudo. E aí, a gente ficou na dúvida, na reta final, será que essa planta está tendo um, uma ausência de nutriente, um desequilíbrio por conta que no momento que a gente sabe que elas são submetidas pelo estresse,
alguns elementos muitas vezes não fica pouco móvel, ou não fica disponível para aquela planta. Há uma competição um pouquinho nessa dinâmica da solução do solo para poder ela fazer essa translocação. E aí, a gente coletou também essas folhas para saber quanto que estava de acúmulo de nutrientes da parte desde as plantas controles e até as plantas também que estavam submetidas nessas condições. E por incrível que pareça, há uma variação também. Então, é uma coisa assim, a salinidade é uma coisa que não tem como dizer assim, não houve diferença. A diferença é muito grande. No momento que você coloca no nível controle, no nível mais alto, é fantástico. E aí, a gente sabe que isso foi a nível de caso-vegetação, e eu tinha muita vontade de tentar assimilar as condições reais, né? Então, de campo mesmo. Por isso que a ideia de fazer essa etapa 3 tinha sido em áreas diferentes, né, de produtores, para a gente saber a real situação. Então, a gente coletou esse solo, viu quanto que representava de salinidade, né, de condutividade elétrica desse solo, e aí projetou de como está esquematizando esses estudos para essa outra etapa. E aí, paralelo a isso, também a gente está fazendo cultivo em vasos de 50 litros de solo. Então, vai ficar um negocinho bem mais amarrado, como são regiões diferentes, locais diferentes, a gente tem como dizer, olha, na região X, a gente conseguiu uma cultividade elétrica assim, teve um comportamento assim. Já no local Y foi diferente assim. Então, tem uma noção bem melhor da real situação mesmo. Perfeito. Fica bem mais robusto, né? Uma pesquisa. Pronto, parabéns. Então, quer falar mais alguma coisa, professor Mariano? Sim, é o seguinte, é porque é interessante o que vocês estão colocando aí, uma vez que, embora eu não tenha percebido, porque eu saí um minutinho aí, de repente já foi colocado, a alcalinidade do solo. Uma vez que queiramos ou não, o pH afeta a absorção desses nutrientes, principalmente aquilo que mencionou. Os fosfatos, por exemplo, eles não comportam como ATP, de jeito nenhum, uma vez que apenas tem um fosfato de potássio, fosfato de cálcio e potássio, e eu não sei como é que ficou. Então, esse trabalho que está fazendo é algo extremamente delicado, no sentido, por exemplo, de fornecer uma informação que necessita ter esse conhecimento que acabo de mencionar. Viu? Isso é muito, muito importante, uma vez que ele determina praticamente todo o processo que ele está fazendo. Queramos ou não, se nós não temos esses controles, essas variáveis, vamos dizer, de conhecimento e domínio do que está acontecendo lá, não vai para lugar nenhum. Não é isso? É bem nesse sentido, professor. Então, bom, Teanes. Professor? Opa, bem, Então, já caminhamos para o final, né? e eu, Vejo que não tem mais perguntas. inclusive, penso que, não só pelo fato de aproximarmos do horário, mas lembrando que amanhã nós temos TCC manhã e tarde, inclusive o seu. O meu. E diante disso, pois é, Teonis, Elson já está nessa fase aí também. E por Coisa essa boa. eu realmente imagino também que Teonis já se preparando para a sua qualificação, né? Falta muito pouco tempo. Então, assim, não resta Professora. dúvida, Teonis, que a sua presença aqui engrandeceu muito os estudos do GISP. A gente percebe como você está sendo cuidadoso, o rigor científico que permeia o seu trabalho, a importância que tem para a cotonicultura do Nordeste, não só do Nordeste, mas do Brasil inteiro, em todas as áreas que têm problemas com salinidade. E, como todo mundo sabe, a importância da cultura do algodão é indiscutível, né? Você já começou falando disso no início da sua apresentação. Então, eu digo aqui que estou realmente muito feliz com isso e lhe peço que compartilhe os resultados futuramente conosco, seja através de um artigo ou mesmo de um novo encontro aqui, para que a gente possa conhecer como é que ficou no final, né, essas variáveis, o estudo dessas variáveis, né, Elson? Isso mesmo. E, com toda certeza, o encerramento exitoso do seu trabalho, da sua pesquisa. Então, eu só tenho a agradecer a presença de todos aqui, dizer que encerramos o ciclo desse ano de 2020, O último GISP do ano, né? Esqueci de mencionar no início. o último GISP desse ano, e dizer que, mais uma vez, nós já estamos já vamos fazer 5 anos do GISP, no dia 20 de março de 2025, inclusive estamos preparando
uma surpresa para esse período. Mariano e tantos outros que estão conosco desde o começo, com toda certeza vão ficar muito felizes com essa surpresa que a gente está preparando, mas dizer que você também é parte disso, sabe? Acho que todos que participam, vêm até aqui, é um fórum muito aberto, muito descontraído, mas a gente tem aprendido muito, e assim como nós crescemos enquanto grupo de estudos, enquanto profissionais, estudantes, cientistas e jovens cientistas, a gente também tem a certeza de que também ajudamos outras pessoas a crescer. Colegas, consultores, agricultores, estudantes. Então, isso para nós é o nosso maior mérito, é perceber quanto o GISP conseguiu ajudar pessoas a criar novos caminhos e ter uma trajetória profissional e pessoal ainda mais exitosa, que nos orgulha muito e nos deixa realmente felizes. Então, saibam todos vocês que 2024 foi mais um ano em que nos desafiamos ao organizarmos a Conferência de Ecofisiologia da nossa segunda edição, e isso nos credenciou, como Teones pôde participar, lá no Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal em Viçosa, a trazer o Congresso para Petrolina em 2026. Então, são apenas algumas das conquistas que nós conseguimos em 2024. Então, a gente se sente feliz, orgulhoso, agradecido pela nossa existência, né? Claro, primeiro, o Espírito Santo nos deu uma iluminação em fevereiro, para que em março nós criássemos esse grupo em 2020, e sempre que a gente se sente desafiado de alguma forma, a gente pega a iluminação do Espírito Santo e dá certo. E é por isso que eu digo, com muitas mãos, minhas muitas mãos e muitos braços, a gente consegue realizar muitas coisas interessantes para a formação que a gente oferece lá no IFCETão, na agronomia, no curso técnico, e também fora, colaborando com outros parceiros e outras instituições. Então, estamos muito gratos e muito felizes por estarmos hoje encerrando mais um ano, e encerrando um ano de atividades com o egresso nosso, que agora também se consolida como um jovem cientista numa carreira que realmente é muito importante para o Brasil, para o país e para o mundo, que é a carreira de fisiologista vegetal. Então, desejo a todos um excelente 2025 e encerremos 2024 com reflexões, com muita gratidão, né, por estarmos até aqui, por tudo que somos, que fazemos, que vivemos, que podemos, e assim, de todo o coração, e aceitem todo o meu carinho para que 2025 nos traga muito mais êxito, muita saúde, muito sucesso. E queremos mais uma vez nos encontrar aqui em fevereiro, março, com novidades, com excelentes encontros, e com toda certeza com o Elson já formado em agronomia. Amém. Gostei, viu? Vai dar Amém. certo. Pois é. Mas também quero deixar meu agradecimento, viu, Teones? A gente sabe que não é fácil abdicar de um tempo aqui, certamente é valioso, mas tenho a certeza que sua contribuição é de extrema importância aqui, não somente para nós, mas a todos aqueles que vão ter acesso, né, no YouTube. Esse vídeo certamente vai alcançar muitas pessoas, e pelos relatos que nós recebemos quase que diariamente, pode ter certeza que vai ser uma enorme contribuição. Eu tenho um E, convite para fazer para Teones. sim, Quando você terminar sua qualificação e estiver mais tranquilo, aí o professor Mazuti já levantou aqui a bandeira da fala que eu ia fazer agora. A gente já realiza, eu falei de uma parte. O meu convite agora para você, Teones, é para que você venha capacitar a nossa equipe no laboratório com essas novas metodologias, porque professor Mazuti, você agora já quebrou a surpresa. A surpresa é que a maioria não, alguns já sabem, em 2025 a gente tem um novo projeto. Nós não teremos eventos em 2025, a gente tem agora que terminar de estruturar o nosso laboratório de ecofisiologia do estresse de plantas, que estamos criando lá no IFE, no nosso campo zona rural. A estrutura já está pronta, nossa equipe de engenharia liderada aqui por Juliano e o professor Mazuti,
com seus assistentes, Arthur, Giovanni e todos os demais do DISP, né? Mas esses aí estiveram muito à frente. Então, a nossa equipe de engenharia botou para quebrar e transformou o nosso espaço num laboratório de fato. Então, a gente vai precisar capacitar a nossa equipe para novas metodologias que otimizem recursos e tenham resultados eficientes. E eu já lhe convido aqui de público, se alguém quiser contar essa parte da gravação, eu espero que não. Mas a gente tem em março, quando a gente fizer 5 anos, a gente se planeja, se prepara para fazer a inauguração do nosso laboratório. E eu quero muito que você, se puder, Thaís, eu possa enviar um convite e preparar a sua vinda para esse momento. Vai ser muito importante para a gente. Coisa boa, professora. Uma informação excelente. Quero muito, muito. A gente, como eu falo, né? A gente só sabe uma gota. Eu quero muito mais aprender ainda mais, estudar muito mais sobre a fisiologia. A gente sabe que são muitos detalhes que a gente precisa aprender cada dia, né? Então, se eu puder, eu quero muito participar, quero muito contribuir na formação. É como eu falo, eu recentemente, eu acho que eu me descobri na docência, né? 2 coisas que eu acabei, pensava que não queria, e hoje é o que eu mais gosto de fazer. Ministrar aula e fisiologia. Então, Olha aí, ó, tá vendo? olha que mundo a gente foi parar. Então, é uma coisa que diariamente a gente precisa estar se atualizando, não para, né? A gente sabe que nunca para de estudar. E aí, o pouquinho que a gente sabe, se a gente puder adaptar, porque a gente sabe que algumas realidades são diferentes, equipamento X não dá para fazer, mas em tal a gente consegue fazer. O importante é que a gente consiga fazer as coisas com precisão e com qualidade, tá bom? Nosso laboratório, modesto ainda, mas ele vai ser grandioso, consolidando as ações do DISP. Então, 2025 reserva ainda muitas coisas. Coisa boa. É sério, Thaís, eu acho que vai ser as pessoas que estão aqui perceberam pela qualidade da sua apresentação, das ferramentas metodológicas que você utiliza, e você vai ser de grande ajuda se puder vir realmente capacitar a nossa equipe. Tá, joia, professora. Obrigada pelo convite, pessoal. Obrigado, até mais. Eu silencio meu Até mais que microfone. participaram, professor Mariano, Juliano, até mais, agradeço demais. Então, Pois já parabéns, para a gravação. principalmente a todos do GESP, porque tem sido a questão da minha vida que foi excelente, tanto que eu estou me propondo aí para visitar vocês, mas não apenas visitar. Muito provável, como eu comentei para vocês, irei me preparar para poder fazer parte mais efetiva, apresentando aquilo que nós conseguimos realizar. Muito obrigado você, Teones, muito obrigado, esqueci teu nome aqui, o coordenador. Obrigado, Sabrina, viu, também. Pois Já é. vou Obrigada, boa encerrando a noite a gravação. todos, gente. Qualquer momento que eu for para aí, eu vou comunicar para vocês, para a gente poder se encontrar, mas não estragando